aleluia. Eita, Pai. Te exaltamos, Pai, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Eita. O Deus que sempre nos encontra. Ei, querido. Ele nos encontra todos os dias. O Deus de amor, o Deus de paz, o Deus da alegria. Eita, o Deus que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eita, Pai, como a gente é grato a Ti, como a gente é grato por Jesus. Ei, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado por essa graça que sempre se renova. Eita, querido. Obrigado por esse lugar, Pai, de justiça, de alegria, de paz. Eita, confiamos em Ti, Pai, confiamos em Ti, confiamos em Ti, confiamos em Ti. Eita, Você é digno das nossas vidas, Você é digno de ser exaltado mesmo, Pai. Ei, a gente não se cansa mesmo, não, Pai, de render toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eita, Pai, Você é bom, Você é bom, Você é bom. A gente não precisa mais se preocupar. A gente não vive mais segundo as nossas forças, nem segundo os nossos pensamentos. Conhecemos a Ti, conhecemos a Tua palavra. Ei, Você nos instrui acerca da Sua vontade, dos Teus planos. Eita, Pai. Obrigado pela Tua unção, Pai, nos alcançando mesmo. Obrigado pelo Teu Espírito. Nos conduz em triunfo. Nos conduz em toda a verdade. Eita, Pai, obrigado por esse tempo aqui agora, Pai, por essa noite. Está só começando, a gente vai se envolver mesmo com essa palavra, Pai. Você tem liberdade, Espírito Santo. Espírito Santo, Você tem liberdade mesmo. A gente se rende mesmo a tudo aquilo que Você quer depositar nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, querido. Deus é bom e é fiel, digno de honra mesmo. Pode se assentar aí, querido. Glória a Deus. Obrigado, gente. É hoje, é hoje. Você é grato, querido. Sabe que eu tenho muita gratidão a Deus, querido, por esse lugar aqui, por esse ministério, viu? Eu sei como eu cheguei aqui, querido. Eu já falei, mas assim, só eu sei, querido. O jeito que eu cheguei nesse lugar. E eu já conversei com umas pessoas e do mesmo jeito. A gente só queria sentar ali atrás. Não queria nem falar com ninguém. Eu não chegava atrasado, mas eu queria sair logo. Eu queria me envolver com nada. Mas sabe como essa palavra começou a entrar dentro de mim? E me render mesmo à vontade de Deus e descobrir qual era a vontade dele primeiro, né? Rapaz, é bom demais, viu? Faço minhas palavras do pastor Samuel esse dia, que ele falou, quanto mais o tempo passa, mais, acho que foi isso que ele falou, mais eu sou grato a esse ministério. Um lugar de segurança mesmo, querido. A gente vê a cada dia mesmo o cuidado que Deus tem tido conosco. Eu tava meditando nessa semana, irmãos, o tanto de cuidado que Deus ministrou, nos alcançando com a sua graça, com a sua palavra, com a sua unção. Se você começar no sábado, eu não tive no culto das mulheres não, e também não tive tempo de me atualizar com o Solano, mas com certeza, irmão, com certeza foi bênção. Com certeza Deus socorreu as mulheres aqui com uma palavra poderosa. Gente, a gente fala de Solano, eu vou explicar. Para quem não sabe, Solano é o sonoplasta aí, né? Ele é tudo aqui no culto das mulheres. Então ele serve, então ele participa, irmão. É por isso que a gente fica assim, meio que perturbando ele. Mas é bênção. Eu já servi algumas vezes lá fora, na porta, e eu ficava, não tem nada, porque eu não sou bobo também, né? A palavra de Deus é para todo mundo, irmão. Mas sabe, no culto de homens, que, meu Deus, que palavra maravilhosa, irmão. O pastor Samuel ministrou aqui, que unção, que profundidade, assim, que, meu Deus, num tema às vezes tão simples assim, se você for olhar. O socorro de Deus, a ajuda de Deus para os homens, né? Aqueles que estavam desanimados, caídos, né? Mas sabe, irmão, com uma profundidade tão grande, numa unção tão poderosa, né? Para a gente se voltar mesmo para a palavra, o socorro de Deus está na palavra, irmão.
A gente pode, na oração e tudo, mas, né, o que o pastor falou, tem muita coisa que não vai resolver com imposição de mãos, né? É a gente se voltando para a palavra, irmão. Né? Deus socorrendo a gente com a palavra. À noite veio o pastor Cristiano com uma coisa que a gente está tão cansado de ver, que, vamos dizer assim, entre aspas, não murmurar, não falar negativo. A gente ouve isso aqui todo dia, irmão. Mas, meu irmão, que coisa boa eu vi aquilo ali. Eu vou dizer para vocês, eis aqui um ex-murmurador. Eu sei o que é isso, é ruim demais, irmão. De vez em quando escapa alguma coisa, eu vou te falar, pensa um cara que fica indignado comigo mesmo. Porque, rapaz, a gente vai se encontrar com as palavras da gente, irmão, com aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai da nossa boca está construindo o nosso futuro, aquilo que a gente vai se encontrar mesmo. E a gente não pode vacilar, irmão. A gente não pode se dar o luxo de vacilar nessa questão. Amém? E a gente recebe muito disso. Que poder, que unção. Que, né? O culto de terça, não, vamos falar antes do toda terça, né? Eu estou fazendo uma retrospectiva, irmão, e é palavra. Toda terça. Que palavra maravilhosa, irmão. Sede pacificadores. Às vezes a gente está lá longe, em Campina Grande, mas nos alcançando aqui, irmãos. Naquilo que a gente necessita aqui em Sobradinho. Sede pacificadores. Rapaz, que palavra poderosa. Foi muito bom, irmãos. Eu não sei, não foi só comigo, não. Vocês perceberam isso, não perceberam? Aí à noite vem um culto de oração. Né? E o pastor Samuel chama para a gente de novo. Gente, a gente é da palavra, mas a gente é do Espírito. Tem um socorro do Espírito. A gente precisa se envolver com o Espírito Santo, com o auxílio que ele nos ajuda. Não é isso? Uma palavra profética, uma unção profética. Coisas que Deus falou com ele 3, 4 anos para trás, irmão. Mas a profecia, a palavra não tem prazo de validade, não, irmão. Ela nos alcança hoje, vai nos alcançar amanhã e para sempre, querido. A gente vai ser sempre alcançado pela palavra de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. É bom demais, irmão, estar nesse ambiente aqui, viu? É precioso, irmão, estar nesse ambiente. A gente não pode estar aqui, sabe? Às vezes desapercebido, muitas vezes dando ouvido a Satanás. Há coisas que não convém a gente nem pensar, irmão. Quanto mais está dizendo, quanto mais está participando. Amém? A gente aqui guarda o nosso coração, irmão. Quem guarda o meu coração e o seu é você mesmo, e sou eu mesmo. Amém? E eu creio que hoje não vai ser diferente, não. Deus é bom. Amém? Vamos abrir lá em Mateus 11, 12. Oh, aleluia. Mateus 11, 12. Obrigado, Jesus. Mateus 11, 12 diz assim, queridos. Você está alegre? Eu me lembrei de algo aqui, querido. Antes da gente entrar aqui. Você está alegre? Você é alegre? Eu estava meditando nisso hoje de manhã. Eu fui para o plano hoje e na volta eu estou me envolvendo com esse negócio de se alegrar no Senhor, no Espírito. A alegria do Espírito Santo. Eu estou me empenhando mais nesse negócio. E aí Deus veio falando comigo, você é alegre, você está alegre. E são coisas diferentes, irmão. Você está alegre é um estado. Né? A gente pode estar alegre, a gente pode estar triste, pode estar chateado. É algo que, vamos dizer que as circunstâncias ou algo vai nos influenciar. Mas a gente ser alegre, irmão, é diferente. Ser alegre é algo que faz parte da nossa essência, está dentro da gente. Da nossa natureza. A natureza de Deus é alegria, irmão. Sabe, eu ouvi, não sei se foi aqui na igreja, eu ouvi uma ministração que o ministro falou que a alegria é algo tão sério. Eu acho que não sei se foi no Estudante, foi na conferência, né? É algo tão sério, irmão, que se você ver a definição do reino de Deus, é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria. A alegria faz parte do reino de Deus, irmão. A gente foi tirado do império das trevas, de um reino de trevas, de escuridão, e fomos colocados nesse reino de justiça, paz e alegria. Interessante que justiça, irmão, a gente não faz nada para obter. A gente nem pode, nem podia fazer nada, né? Justiça é algo que acontece, quando a gente crê em Jesus.
a gente nasce de novo e a gente é justificado, a gente se torna justos. É algo instantâneo, não é isso? Agora você é justo. O justo vive pela fé e nada vai mudar essa condição, querido, de justiça de Deus. Mas a alegria e a paz, irmãos, é certo que a gente recebe alguma coisa, mas é algo que a gente precisa buscar. A gente precisa aumentar isso em nós. Justiça, paz e alegria. E, enfim, pega isso aí, irmão. Esse é o bônus, foi só um bônus, amém? Foi só um bônus aí. A gente precisa para se esforçar, irmão. Lá vem você falando de esforço. Eu gosto de falar disso, irmão. Porque a gente vai ver aqui, Mateus 11:12, olha o que fala aí. Mateus 11:12 diz assim, ó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém, querido? O reino é tomado. Rapaz, a gente foi colocado lá e precisa ser tomado. É, irmão. Enquanto a gente estiver preso nessa carne aqui, a gente precisa tomar isso. Tomar essa... A gente foi colocado lá, irmão, mas a gente tem coisa para conquistar nesse reino. Amém? A gente precisa se esforçar. Tem traduções que falam que é tomado por violência. Violência, irmão. Às vezes é preciso ser violento mesmo. Contra a preguiça, né? Contra a inatividade, a procrastinação, sei lá, e tanta coisa que a gente se envolve, irmão, que nos impede, que nos segura, né? Pensamentos indevidos, pensamentos demais. Então, queridos, é uma prática mesmo de nos esforçarmos. Esse reino no qual a gente foi colocado, querido, é esforço. É esforço, irmão. É violência contra tudo aquilo que é contrário à palavra. É um esforço contra tudo aquilo que nos impede de avançar, irmão. E a gente precisa mesmo nos esforçarmos. E eu creio, querido, porque o que acontece? Deus, ele não criou e nem tem filho preguiçoso, irmão. Deus não tem filho preguiçoso, não. Ele não é preguiçoso, irmão. A palavra diz que enquanto a gente está dormindo, ele está cuidando da gente. Enquanto a gente dorme, querido, ele cuida de mim e de você. Então, ele está trabalhando, irmão, e ele não deixa de trabalhar, não. E a gente precisa, sabe, pegar essa palavra e se agarrar com mais firmeza mesmo. É com esforço, irmão. Não vai ser ficando em casa, não vai ser pegando de leve. Não vai ser não, irmão. Oh, aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos lá em 1 Coríntios, por favor. 1 Coríntios 11, versículo 28. Robarasterios, Tamprilepas, 11, 28. Aleluia, Pai. Eu estou lá em 2, né? Aí não vai dar errado. Aleluia. Diz assim, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O pastor falou aqui no culto dos homens. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Aqui Paulo está falando no contexto da ceia, né? Mas cá para a gente em todo tempo, irmão. Paulo está falando, rapaz, não vai participar da ceia de qualquer jeito, não. Porque tem muita gente doendo e morrendo, sofrendo dano porque tá de todo jeito, não está discernindo, né? Então a gente não pode chegar de qualquer jeito diante de Deus, não, irmão. Deus é sério. É só um suco de uva, um pãozinho, um biscoitinho. Não, irmão. É sério aquilo ali, querido. Aquilo é um memorial, mas sabe, de algo muito sério, muito grande, irmão. De algo que mudou a história da humanidade, a minha, a sua história. Oh, aleluia. E sabe que examine-se o homem a si mesmo. Ele podia falar assim, examine-se o homem. Não poderia? A gente ia entender, não ia? Examine-se o homem, ou seja, você se examina. Mas ele falou assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele foi bem enfático. Sabe por quê? Que às vezes a gente está querendo examinar a vida dos outros, né? A gente recebe uma palavra e está bem assim, rapaz, cadê fulano? Até procura. É para tu, irmão. Se o cara não está aqui e fala, rapaz, perdeu a palavra, não é assim?
Se é marido e mulher, tu já toma logo uma cotovelada, né? Ai, Deus. Mas, rapaz, é você que é para se examinar. É você examinando a você mesmo. Quem vai dar conta da sua vida é você, irmão. Então, rapaz, preocupe-se com a sua vida. Examine-se, examine-se, examine-se. É bom, querido, se examinar, ver como é que tá as coisas. Isso é um exercício mesmo. A gente não pode estar levando a vida de qualquer jeito, não. Nesse sentido, né? É por isso que a gente tem tanta conferência, irmão. Conferido, né? Conferência. É bom, irmão. Para ver se chega lá, tá legal, tá certo aí com a visão, tá certo com o propósito, tá tudo certo aí com o chamado, o procedimento está sendo feito da maneira correta. A sua vida está indo na direção certa, irmão. O plano de Deus que Ele estabeleceu para você está acontecendo. E vai ter conferência agora, dia 5. Se preparem. Dia 5 agora tem conferência. É para quem? É para todo mundo que serve, irmão. Se tu serve em algum lugar aqui, é para tu ir lá. Amém? Então, querido, examine-se. A gente tem que fazer esse exercício. Sabe que o convite de hoje que o Senhor fez para mim, eu vou passar para vocês, irmão, é a gente olhar para essa palavra aqui e ver o quanto que a gente está parecido com Jesus. O quanto de Jesus a gente tem dentro da gente, o quanto de Jesus a gente tem contemplado, o quanto de Jesus a gente tem experimentado, o quanto de Jesus a gente tem refletido mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá em Romanos 8, capítulo 29. Amém, Pai. Henrique, né? Põe na NVT para mim, por favor, Henrique. Fala assim... Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Querido, olha que coisa poderosa isso aqui, irmão. Pois Deus conheceu de antemão. Deus nos conheceu de antemão, irmão. Se a gente for lá em Salmos 139, 16... Olha o que a palavra diz, irmão. Salmo 139, 16. Rapaz. Acha salmo para mim, irmão. É bem no meio, né? 139. (139, 16). Diz assim, ó. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Rapaz, Deus nos conhece. Desde quando? Desde que a gente nem existia ainda. Você estava dentro do ventre da sua mãe, uma substância informe. A terra era sem forma e vazia. Mas Ele já te conhecia. E Ele já, no livro, estava escrito todos os seus dias. Olha a predestinação aqui. Porque predestinação não é nada ruim, não. É coisa boa, viu? Predestinado os teus dias. Deus planejou os teus dias, querido. Todos os teus dias estão escritos, planejados. A questão é a gente descobrir esse planejamento e andar nele. É só isso, irmão. Todos os nossos dias escritos nos seus dias, no livro, e determinado. Seus dias já foram determinados, irmão. Amém? Vamos voltar lá para Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Eu vou aqui na NVT aqui. Se você não tiver aí, acompanha lá no telão aí. Romanos 8, 29. Diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus, desde sempre, irmão.
Os seus aqui está falando de mim e de você, amém? E os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Ele planejou para que a gente fosse igual a Jesus. O plano de Deus é que a gente fique semelhante ao seu Filho. Amém? Simples assim, irmão. Simples. A meta é essa. É chegar no nível de Jesus. A meta é ser igual a Jesus. É semelhante a Ele. Amém? Lá em 2 Coríntios 3,18, por favor. 2 Coríntios, vai falar sobre isso também. 3,18, diz assim, ó. A gente vai começar na ARA, mas depois a gente vai para a NVT, tá bom? 2 Coríntios 3,18. Eu gosto dessa palavra, irmão. Esse ano Deus tem me chamado a atenção para essa palavra aqui. Fala assim, ó. Em todos nós, 2 Coríntios 3,18. Em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a Jesus. Fala, sabe, eu falei isso aqui na última vez que eu ministrei, irmão. Lá em João, na primeira carta de João, lá ele falando de Jesus, dando testemunho sobre Jesus, né? Aquele a quem a gente viu com os próprios olhos, que a gente ouviu com os nossos ouvidos, a quem contemplamos e aquele que a gente apalpou. Os caras pegaram em Jesus, né? Hoje a gente pode fazer isso pela fé, né? Mas os caras abraçaram Jesus, eles deviam, sei lá. Eu fico imaginando, dando um beijo em Jesus. Mas contemplar, querido, contemplar, sabe, é um olhar diferente, irmão. Não é uma vista, não é sabe, uma coisa assim, rápida. Contemplar fala de você tá admirando. Quando você está contemplando alguma coisa, você está admirando alguma coisa, irmão. Rapaz, será que a gente tem admirado Jesus o tanto que ele merece, ou o tanto que a gente precisa, na verdade? Ele merece, irmão, ser contemplado, mas sabe, a gente precisa muito mais de contemplar Jesus, sabe, de estar olhando para Ele e falando, Jesus, meu Deus, como você é bom, Jesus, como você nos amou, Ele se entregou, simplesmente, por mim e por você, não é assim? Deus se entregou, por mim e por você, mas sabe que na NVT fala assim, ó, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. É a gente, irmão. Teu véu foi removido aí? Se você nasceu de novo, irmão, o véu foi removido. Viu? Podemos ver e refletir a glória do Senhor. Rapaz, olha que privilégio. Deus te chamou não é só para ver, não, irmão. Ele te chamou para participar, refletir na glória dele. É um privilégio, irmão. E uma responsabilidade também. Ver e refletir a glória dele. E continua assim, ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Querido, olha só, o Espírito que é o Senhor, nos ajudando a nos transformar cada vez mais, gradativamente, parecido com Ele. Nós temos a palavra, irmão, mas a gente tem o Espírito. Né? A gente tem um ajudador, a gente tem alguém que nos auxilia, que nos socorre. A palavra diz que Ele nos guia em toda a verdade, nos revela as profundezas de Deus mesmo, né? Perscruta as profundezas de Deus e traz para mim e para você. Rapaz, é somente isso. Consolador, ajudador, capacitador. Rapaz, está disponível, irmão. É só a gente se envolver. É só a gente se envolver com isso, amém? Nos transformando mesmo. Mais parecido com Jesus. Oh, aleluia, querido. Eu quero ficar mais parecido com Jesus, irmão. Eita, agora o caldo vai começar a engrossar, entendeu? Vamos lá em Filipenses 2, porque até aqui a gente só viu aquilo que Deus deseja, entendeu? O plano dele é que a gente fique parecido com Jesus, irmão. Filipenses 2. Filipenses 2, 5 a 8. Oh, aleluia. Diz assim, querido, ó.
Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Algumas versões, onde está sentimento, ele fala atitude. Tende vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, que passagem. Eu acho que a gente podia ficar a vida inteira, né? Meditando nisso aqui. Contemplando mesmo. É isso mesmo. Isso aqui, querido, é o que Jesus fez. Amém. E a gente precisa ficar parecido com Jesus. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Ter o mesmo sentimento que houve em Jesus, querido. A mesma atitude. De quê? Se esvaziar, irmão. Ele estava lá com o pai, tranquilão, irmão. E o pai apresentou uma obra que ele precisava vir fazer. Olha, Jesus, eu preciso de um justo. Morrer por um bando de pecador. É só você. E ele veio, irmão. Ele se esvaziou de tudo aquilo que... da sua divindade mesmo, né? E veio para ser homem. Para nascer no ventre de uma mulher, para comer, mamar no peito, comer papinha. Você já pensou? O próprio Deus fazendo isso, irmão. Começar a andar. Rapaz, se esvaziou, querido, da vontade dele. Talvez não fosse os planos de Jesus fazer isso, não. Ele podia ter outras coisas para fazer. E sabe que o pai não obrigou ele. Ele escolheu, irmão. Ele se esvaziou. Ele se humilhou, no sentido, sabe? Não é a minha vontade, é a vontade do Pai. É simples assim, irmão, que a gente tem que fazer. Se submeter à vontade do Pai. É fácil, né? Não, irmão. Se submeter é esforço. O pastor estava dando aula aqui. Eu esqueci, na minha retrospectiva, de falar da aula de ontem à noite. Consagração ontem à noite. Meu irmão, foi bom demais. Eu entrei para servir, sabe? Para segurar alguém que de repente fosse cair, né? Mas, rapaz, eu fiquei lá atrás, mas estava uma unção a unção foi calminha, foi bem assim. Mas, irmão, mas que coisa poderosa. Eu não vim com expectativa de receber nada, irmão, porque eu estava para servir. Mas, sabe, fiquei ali no fundo. Meu irmão, no final da aula, eu estava tão cheio. Eu recebi tanto. Rapaz, que coisa boa, querido. É Deus cuidando, irmão. É Deus cuidando, é Deus te suprindo, te enchendo. Às vezes, eu nem estava com expectativa, querido. Porque a gente aprende no diaconato. Rapaz, você está servindo lá dentro, não é para você ficar levantando a mão, fechando o olho. Já pensou você servindo no diaconato, meu olho fechado? E o povo caindo. Oh, você está no servindo, não é para receber, não, é para servir. Mas sabe, irmão, ontem eu fui servido. E assim, foi bom demais. Sabe? Mas sabe que se esvaziando, para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, irmão. Esse é o jeito certo, viu, de se parecer com Jesus. Servo, semelhança de homens, se humilhou, tornando-se obediente, irmão, obediência. Jesus era obediente, irmão. Amém. Obediente à palavra, obediente ao Pai, né? Ele falou várias vezes, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Olha só, irmão. A minha comida é fazer a vontade do Pai. A fome dele, irmão, era fazer a vontade de Deus. É simples assim, irmão, que é para a gente ficar parecido. Ter fome de fazer a vontade de Deus, irmão. Ter fome de fazer a vontade dele, de se esvaziar. Rapaz, eu vou te falar, é tão bom se esvaziar. É segurança demais, irmão, sabe? Você, não dependendo de você, rapaz, vou fazer alguma coisa, pai, eu confio na tua unção, irmão. Ei, Jesus, eu confio na tua unção, pai. Porque se a gente fizer a vontade dele, querido, vai dar certo, irmão. Vai dar certo. Ele é mais inteligente, ele é mais poderoso. Para ele não tem hoje, não tem amanhã, não tem ontem, é tudo hoje. Deus é bom, irmão, quer o nosso bem, nos ama, nos guarda. Rapaz, é bom demais, querido. Amém?
se submeter e ser obediente, irmão, faz parte mesmo dessa semelhança com Jesus, amém? A gente precisa mesmo refletir essa palavra, querido. É isso que Jesus espera de mim e de você. Oh, aleluias. Sabe, a gente pode ver também, vamos dizer assim, vamos lá, por favor, em Mateus 9. Mateus 9. Mateus 9. Eita, filho, vou ir longe. Mateus 9, 35 e 36. Olha só, querido. Diz assim, ó. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Compaixão, irmão. Compaixão. A gente precisa ter um olhar de compaixão. Mas antes de entrar nessa seara aqui, o 35 é um versículo que você... Olha o tanto que Jesus servia, irmão. Ele percorria todas as cidades e povoados. Era um ministério itinerante, irmão. Todos os povoados e as cidades. Ensinando na sinagoga. Ele ia para a igreja, ensinar lá para aqueles que serviam, né? Congregar, estava lá ensinando. Operando no ministério de ensino. Pregando o evangelho e o reino. Ele é o evangelista. Estava evangelizando. Curando toda sorte de doença e enfermidade. O ministério de cura. Operando em todo quanto é lugar, irmão. Servindo naquilo que precisava. Sabe, Jesus estava suprindo a necessidade do povo. Onde tinha uma necessidade, ele era a solução. Você está pronto para ser solução mesmo? Deus conta comigo, conta com você, irmão, para ser solução na minha vida. Seja solução na sua vida, seja solução na sua família, irmão. Seja solução onde Deus te colocar ali, amém? Vendo ele as multidões, compadeceu-se. Compaixão, irmão. Sabe, a gente vai fazer isso quando a gente tiver compaixão. Às vezes a gente está com um olhar muito duro, mas às vezes vai endurecendo o coração, irmão. Se a gente não se perceber, amém? A gente às vezes faz cara de paisagem, a gente às vezes a gente precisa se meter em algumas coisas, irmão. Se você for dirigido por Deus para fazer isso, a gente precisa estar sensível mesmo. Para estar socorrendo. Sabe que tem tanta oportunidade que se apresenta diante de mim e de você, para a gente estar, né, com compaixão mesmo, por vidas, né, por pessoas que precisam, sabe, de um pastor, irmão. Ovelhas que não tem pastor. É bom demais ter um pastor aqui, irmão. Não é bom? Pastor Samuel, pastor Eduardo, né, a família pastoral, todo mundo envolvido. Mas como é bom ter um pastor. Eu sou muito grato, eu acho bom demais, irmão. A gente tem um supremo pastor, que é Jesus, não é isso? Mas tem gente, irmão, que está procurando um socorro, um pastoreio, né? Um olhar de compaixão, de cuidado. Alguém que olhe para elas, para suas necessidades e possa, né, estar suprindo. Rapaz, a gente tem coisa demais dentro da gente, irmão. A gente tem coisa demais. Se você nasceu hoje, querido, você já está cheio de muita coisa. Quanto mais a gente que está aqui há muito tempo, né? Deus é bom, irmão. Vamos lá? Marcos, capítulo 1. Marcos 1, nessa mesma toada aí, no versículo 40 e 41. Aleluias, Pai. Obrigado, Pai. Você é bom mesmo. A tua palavra, Pai, é infalível. Ela é imutável. Permanece para sempre. Lâmpada para os nossos pés. Amém? Que é luz. É coisa boa demais, viu? Marcos 1, 40, 41 diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E o cara, ele já chegou com fé, né, irmão? Ele já chegou com fé. Se quiseres, pode me purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fique limpo. Profundamente, querido, compadecido. Ao espelho aí, ó, para a gente se olhar nele, querido. Profundamente compadecido.
Compaixão, irmão, sabe? Um olhar de compaixão para com as pessoas. Começa aqui em casa mesmo. Começa na sua família, começa na sua igreja, vai para o seu trabalho, para a sua escola. Onde a gente pisar a planta do nosso pé, querido, a gente precisa ser luz. Refletir Jesus. Refletir a glória de Deus, a glória do Pai, amém? Aleluias, querido. Eu estou empolgado mesmo, viu, com esse negócio aqui. Rapaz, refletir Jesus. Só o privilégio de estar refletindo a glória dele. Ele não colocou a gente só como espectador, não, irmão. Rapaz, ele conta comigo, ele conta com você. Luz do mundo, sal da terra. Rapaz, a gente é tudo isso, amém? Vamos lá em Mateus 20. Mateus capítulo 20, 28. Mateus 20. A gente vai ler o 28. A gente vai ver Jesus sendo servo aí, mais uma vez, né? Jesus, querido, esse negócio de esvaziar é um processo. De se esvaziar é um tempo todo, irmão. Se a gente parar para pensar, quando Jesus estava ali, momentos antes de cumprir o chamado dele mesmo, que era ir para a cruz, né? O chamado dele era muita coisa. Eu falo assim, o ápice do chamado dele, querido, né? Morrer por mim e por você. E a palavra diz que ele estava lá no monte orando, angustiado, irmão, angustiado, orando. E ele chegou a pedir ao Pai, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Ele estava falando para Deus, rapaz, Pai, me socorre, socorro, Deus. Se tiver um jeito, eu não quero passar por isso não, mas sabe, se esvaziando, irmão, passa de mim. Eu quero fazer a sua vontade, Pai. E ele foi para a cruz, irmão. Amém? Foi para a cruz. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Quem quiser, volta no 27 aí. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quer ser o primeiro, irmão? Tinha uma disputa, né? Um povo que queria ser o primeiro, queria estar mais perto de Jesus, teve a mãe que pediu, né? Os filhos, né? Bota uma direita, uma esquerda. Rapaz, quer ficar perto de mim? Seja aquele que serve. Seja aquele que serve. Amém? É parecido com Jesus, irmão, é servir. É servir. Amém? É a gente servir, irmão. Vamos lá em João, Evangelho de João, no capítulo 13. Rapaz, domingo eu estava empolgado aqui com aquela ministração. Ele leva a gente a ficar empolgado, eu não sei. Eu estava bem aqui, rapaz, eu tomei. A Cintia não está aqui, né, rapaz? Eu tomei uma cotovelada dela, irmão. O pastor Cristiano perguntou para o pastor Samuel: pastor, posso passar um pouquinho do tempo aqui e tal? Pode. Eu respondi: pode. Tu não é o pastor, não, rapaz. Eu falei: desculpa. É mesmo. Mas foi pela empolgação mesmo. Mas tem hora que é bom, rapaz, ter alguém para te dar umas cotoveladas. Ela ia ficar brava comigo, irmão. De vez em quando eu solto assim umas coisas, né, irmão? Ai, bom demais, irmão. É porque ele leva a gente a ser responsivo mesmo, né? Eu já estava até respondendo pelo pastor o negócio. Pai, para, tu não é o pastor não, rapaz. Ai, Jesus. Mas fiquei até meio torto. João 13, 12. Vamos ler a partir do 12, amém? Ela vai ver no YouTube, então eu já vou estar nem em casa, então não vai estar. Não vai ser hoje, não. Você fala demais. Você brinca demais. Ela me falou: você não vai brincar hoje, não. Ah, menino travesso. Olha aí. Deus é divertido, irmão. Vou falar para vocês. É alegre. Ele é sério, viu, irmão? Com muita coisa, a gente tem que levar ele muito a sério mesmo. Mas, rapaz, a gente pode ser alegre também, amém? Se alegrar. João 13, a gente começa assim, a partir do 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz?
Vós me chameis o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou Mestre e Senhor. É aqui Jesus falando para eles, amém? Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Não falo a respeito de todos vós. Não, até o 17 aqui, tá bom. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Servir a Deus, irmão, servir aos irmãos, servir ao próximo. É algo que a gente tem que praticar. E olha, foi uma das últimas coisas que Jesus ensinou para aqueles homens ali. Jesus estava, sabe, no finzinho do ministério dele aqui na terra, irmão, ensinando o povo a ser servo. Ele foi o tempo inteiro, né, servindo. O tempo inteiro ensinando o povo a servir. Ele nos serviu com a própria vida dele. Com a própria vida dele, irmão. Amém? Sabe, querido, a gente vai ficar cada vez mais parecido, sabe, com Deus, com Jesus. Eu olho para vocês aqui, rapaz, cada um mais parecido com Jesus. Eu vou dizer que vocês estão ficando mais bonitos, vocês estão ficando mais alegres. Rapaz, não tem satisfação maior, viu, irmão, do que andar com Deus, do que se envolver mesmo com aquilo que Deus tem para mim, para você, aquilo que Ele tem como projeto para essa igreja, para essa cidade. Rapaz, a gente vai alcançar essa cidade aqui, irmão. Nós vamos alcançar Sobradinho, irmão. A gente já tem alcançado, é verdade, mas sabe, vai ser bem evidente, irmão. O crescimento vai ser evidente, amém? Aleluias. Volta aí no capítulo 8 de João, irmão. Servo. Capítulo 8 de João. Rapaz, eu gosto muito dessa passagem aqui. A gente vai ler do versículo 3 ao 11. Vamos começar do 1 aí. Diz assim: Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. Ele ia orar nesse monte, viu, irmão? Ele não ia dormir lá, não. De madrugada, voltou novamente para o templo. Quer dizer que ele saiu do templo, amém? Jesus congregava, irmão. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus, os doutores da lei, irmão, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disse-lhes a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, que coisa maravilhosa isso aqui, né? Eu me canso de ler uma passagem dessa, não sabe? Os fariseus sempre se dando mal com Jesus. Eu ia falar uma palavra mais pesada, mas não convém não. Sempre se dando mal, né? Não é, foi toda vez eles tomavam uma resposta bem dada, porque, queridos, eles queriam pegar Jesus, porque o que acontece? Se Jesus mandasse eles apedrejar aquela mulher,
ele ia estar indo contra a natureza dele, a natureza de Deus, né? Ele pregava o amor, aquele do perdão, a salvação. Ele não estava envolvido com morte, não, irmão. Jesus veio para salvar, curar e libertar. Essa foi a unção que Deus colocou sobre ele. E aí ele ia se contradizer, não era? E se ele não mandasse apedrejar, ele ia estar indo contra a lei de Moisés, não é? Aí ele veio com uma sabedoria, né? Ele veio resolver de uma forma que a gente nem imaginava, né? Ninguém imaginava. Rapaz, aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra aí. Todo mundo abriu o gás, né? E não ficou ninguém. Sabe que de um olhar de misericórdia, irmão, que Jesus teve sobre aquela mulher. Sabe que todo mundo pronto para julgar e condenar. A gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Porque às vezes se levanta mesmo uma natureza antiga que a gente tem que dizer para ela, rapaz, você morreu, volta aí para o sepulcro aí. A gente tem que ter muito cuidado, irmão. Um olhar de misericórdia mesmo. Irmãos, se eu errar um dia, que ou acontecer alguma coisa comigo, eu vou querer receber um olhar de misericórdia, irmão. Eu vou querer ser socorrido com isso, irmão. Posso falar? Eu posso falar, irmão. Eu quero um olhar de misericórdia por mim. Amém? Se a gente ficar parecido com Jesus, querido, a gente vai ter esse olhar aqui. Misericórdia, misericórdia. A gente pode errar. Sabe, irmão, um dia desse eu fui visitar um amigo no hospital. Conhece a palavra, irmão, mas se descuidou mesmo do corpo, com diabetes. E estava lá, sofrendo dano. E ele falou, rapaz, errei. Se arrependido, errei. Sabia que o que tinha que fazer e não fiz. Sabe, se condenando mesmo, irmão. Né? Aquela acusação vindo sobre ele. Eu falei, irmão, você errou. Mas se você não se arrependeu, rapaz, tem uma misericórdia de Deus para te acudir agora. Não fica nesse lugar de condenação, não. Tem misericórdia, irmão. Tem misericórdia de Deus que nos socorre mesmo. Amém? E, queridos, eu acho que não tenho certeza. A gente tem que fazer esse exercício mesmo, sabe? De olhar para a palavra de Deus. Né? É um espelho isso aqui, daquilo que Deus é, de que Jesus é. Rapaz, eu estou refletindo essa palavra. Né? Eu estou vivendo essa palavra, eu estou sendo tudo mesmo. Aquele que Deus planejou e o que Ele deseja, irmão. A gente viu aqui bem claro. Nos predestinou. Olha que legal, irmão. A gente foi predestinado para dar certo, irmão. Predestinado para, sabe, viver a vida de Deus, para ser parecido com Jesus. A gente vai colher os benefícios de ter uma vida parecida com Jesus, irmão. Parecer com Ele. Semelhantes a Cristo, amém? Esse é o nosso desafio, irmão. E a gente não pode se cansar de nos esforçarmos. Isso é tomado por esforço, irmão. E por violência. Esforço ou violência. É todo dia, irmão. Jesus fez isso todos os dias que ele estava aqui. Viu? Ele foi tentado em tudo. Jesus foi tentado em tudo. Lá em Hebreus fala que ele foi tentado em tudo. Tudo aquilo que a gente passa, irmão, ele passou. E ele venceu, irmão. Ele venceu, querido. Ele venceu. Amém? É possível, querido, a gente vencer. A gente tem o auxílio da palavra, a gente tem o auxílio do Espírito Santo, a gente tem pastor, a gente tem igreja, a gente tem o corpo de Cristo. Meu irmão, eu sempre falo, a gente vive a melhor época que se podia viver na face dessa terra, irmão. Tudo o que Deus de melhor tinha para disponibilizar para mim e você, uma herança superior. A gente teve o privilégio de viver nesse tempo. Rapaz, a gente não tem desculpa para dar, querido. Para viver uma vida infeliz, para viver uma vida de derrota. Ah, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus... Não, irmão, Ele te conhece antes de você existir no ventre da sua mãe. Será mesmo? Predestinou você para ser igual a Jesus? Será que Ele não se importa com você? Será que Ele não te ama? Enviou o seu filho. Jesus se entregou, irmão, para mim e por você. A gente precisa fazer mesmo alguma coisa com isso. Antes é ter uma consciência mesmo. E graças a Deus por esse ministério, a gente volta no começo. A gente aprende aqui sobre a palavra, irmão. A gente aprende quem Deus é, a gente aprende quem Cristo é, a gente aprende quem nós somos, o que a gente tem, o que a gente pode.
Graças a Deus, irmãos. A gente vai ficar cada vez mais parecido com Jesus, irmão. É um degrau de glória, é outro degrau de glória. É um processo, irmão. Um degrau de glória, outro degrau de glória. Você está pronto, querido? Aleluia, ó. Bem em cima. Pode vir um louvor aí. Olha, outra coisa que Cíntia fica no meu pé, viu? É, meu reloginho. Graças a Deus, queridos. Deus é bom, Deus é bom. Sabe, irmãos, vamos orar um pouquinho, vamos? Eu gosto de orar, irmão. É bom demais orar, sabe? É bom demais. Eita, pai, obrigado. Obrigado, Pai. Predestinado para ficar parecido com Jesus. Ei, predestinado. Ei, que você e eu, a gente foi feito para ficar igual a Jesus. Simplesmente isso. Simples assim, parecido com Deus. Eita, Pai, obrigado por todo o recurso, toda a ferramenta, Pai, colocada a nosso favor mesmo. Obrigado por Jesus. Ei, Jesus, nós te amamos, nós amamos a Ti, Jesus. Nós te amamos. Nós amamos a Tua palavra. Nós amamos, Pai, o Teu Espírito. Nós amamos, Pai, os Teus planos, os Teus projetos. Nós amamos, Pai, ficar parecido contigo, viu? Ei, Pai, a gente vai se agarrar com mais firmeza a essa palavra, Pai. Agarrar com mais firmeza a essa palavra. Ei! Ei, querido, eu vejo mesmo, viu? Os frutos da gente ficar mais parecido com Ele. A gente vai frutificar bons frutos de justiça. Oh, aleluias.